Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Braddock Show, já deixando os créditos ao canal do Braddock Show na plataforma do YouTube. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. Nicolás Maduro, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, cancelou a ida de observadores eleitorais à Venezuela. Em nota divulgada nesta quarta, o tribunal declarou que a Justiça Eleitoral brasileira não admite que, interna ou externamente, por declarações ou atos desrespeitosos à lisura do processo eleitoral brasileiro, se desqualifiquem com mentiras a seriedade e a integridade das eleições e das urnas eletrônicas no Brasil. Fecho aspas, é a nota divulgada pelo TSE, informando que está cancelada a ida dos observadores brasileiros para a eleição de domingo na Venezuela. O que achou, Serrão, dessa decisão do TSE? Olha, quem diria que a gente ia viver para ver o Tribunal Superior Eleitoral detonando Nicolás Maduro? Só faltou fazer igual eles fizeram com a gente na eleição de 2022. É pegar aquele envelopinho marrom do Tribunal Superior Eleitoral e mandar para cada um de nós a representação criminal eleitoral, de investigação, para saber o que nós falamos que prejudicou o andamento da eleição. Isso aconteceu. Todo mundo que trabalhava naquela emissora que a gente falou ainda há pouco recebia toda semana um envelopinho marrom com aquela ameaça de investigação de crime eleitoral. Cadê a liberdade para se fazer eleição? Estávamos na Venezuela? Não, aqui é o Brasil. Brasil. Então, pensei que o Maduro fosse receber o envelopinho marrom também, igual a gente recebeu aos montes na antiga emissora em que a gente trabalhava. Triste ver isso. Maduro fez uma crítica ao dogma brasileiro. Não se pode falar das urnas eletrônicas. É inadmissível falar sobre elas. E, de novo, volta aquela grande questão que o coronel Gerson Gomes levou ainda agora. Por que Israel não adota o sistema do voto no papel? Não é só por uma desconfiança da questão da informática, não. É porque o princípio constitucional do sufrágio universal diz que a população, o povo, tem que ter controle sobre a contagem do voto. Então, só existe democracia de verdade se houver contagem pública do voto. E aqui não vamos entrar no mérito se o sistema eletrônico é bom, honesto, confiável, se funciona ou não funciona. A questão é: a apuração do voto por um sistema eletrônico fere o princípio do sufrágio universal. E só isso aí já torna o nosso modelo eleitoral inconstitucional. Vou repetir, o nosso modelo eleitoral é inconstitucional. Mas eu falo isso, posso ser preso, posso ser arrebentado, processado, detonado, mas por que a gente não pode ter esse debate? Por que não pode haver esse debate no Brasil? A gente tem esse debate interditado. E pior, tem um presidente da República que foi agora tornado inelegível porque ele levantou essa questão com embaixadores estrangeiros, que era o papel dele se reunir com embaixadores estrangeiros, falar o que ele quisesse falar, papel constitucional. Então, toda hora é rasgação da Constituição. Não dá para aguentar isso no Brasil. Então, a gente tinha que ter um debate sobre reforma política, sobre segurança efetiva eleitoral, garantia total. A gente não pode ter uma eleição em que o candidato, qualquer candidato que seja, bote dúvida no resultado. Não pode. Isso acontece porque o nosso sistema não é o mais adequado. Então, a gente tinha que poder ter direito a ter o debate sobre o aprimoramento eleitoral. Não, a gente tem isso interditado, é punido se falar no assunto, e o que a gente vê acontecer agora? Agora eu quero a punição ao Maduro também, que
Deem 48 horas para que Nicolás Maduro se manifeste, volte atrás e diga que ele não falou o que falou, ou então, se Maduro baixar aqui no Brasil, ele vai ser incluído no inquérito do fim do mundo. Aguenta essa, Maduro, que você vai perder a eleição na Venezuela e não vai poder pedir asilo aqui mais do Brasil. Aqui que o pessoal poderia te proteger, né? A companheirada do Foro de São Paulo podia te proteger, já não vai poder mais, porque a juristocracia pode mandar você pro Chilindró. Ponto. Agora, Constantino, sobre essa ida cancelada dos observadores brasileiros, será que o TSE também tenta se blindar de alguma forma, se proteger das críticas? Afinal de contas, se tiver fraude na eleição da Venezuela e ela passasse batida pelos observadores brasileiros, aí o desgaste do TSE seria ainda maior do que já é, né? É bem conveniente a desistência de mandar representante, né? Alguém tem dúvida que a eleição na Venezuela não é transparente, não é idônea, com todo tipo de voto de cabresto, de perseguição, de prisão política, de intimidação? Pelo amor de Deus, né? Então é o sujo falando do mal lavado. Agora, é verdade, né, o que o Serrão lembrou. Não pode falar da urna eletrônica, do processo eletrônico eleitoral brasileiro. Virou tabu, a urna é sacrossanta, é motivo de orgulho nacional, é inviolável. Tudo é passível de alvo de hacker, menos o nosso processo eleitoral. E nós temos que fingir que acreditamos nisso, porque o debate está interditado. Agora, o Maduro virou bolsonarista para a Folha de São Paulo, para o UOL, para a Globo, e tem mais um que eu já mencionei mais cedo, que eu quero colocar nesse rol. Atenção para aspas. Hoje, em Recife, vi a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. Fecha aspas. Flávio Dino. Ops, deixaram cair alguma coisa aqui. Mas pode pegar o Requião, pode pegar o Ciro Gomes, pode pegar o Lula, em artigo na Folha de São Paulo, tem uma entrevista, ele falando do processo eleitoral, pode pegar a Simone Tebet, pode pegar o João Moedo, pode pegar um monte desses aí que fizeram L, que eles, antes de virar tabu, eles falavam que esse troço não era tão confiável. Na Alemanha, o Serrão mencionou a questão da inconstitucionalidade pelo sufrágio universal e a contagem pública de votos. Na Alemanha, a Suprema Corte decidiu nessa direção. Não seria possível ter o nosso modelo. Em vários outros países mais avançados tecnologicamente, mais ricos, eles não usam esse modelo. Então, nós não podemos debater a urna. O processo eleitoral é um meio. A democracia se faz com a escolha do povo. O meio é que pode ser debatido e o povo tem que estar satisfeito. O povo tem que confiar. Não adianta os ministros do STF e TSE afirmarem a garantia sou idiota e é inviolável. É o povo que tem que confiar. Se 1/3 não confia, tem alguma coisa errada no modelo, tem que melhorar. Tem que ter um improvement. Porque o eleitor, o cidadão, tem que estar satisfeito com o processo dele. Isso é um meio, é um instrumento. Instrumento pode mudar, pode evoluir, pode ter debate sobre ele, se ele é adequado, é um instrumento. Então, de alguma forma, né, essa turma que está aí, a gente sabe quem é, né, os mesmos que agiram como torcedores, como árbitros enviesados, né, que protegeram o Lula. Você não podia falar que tinha amizade entre Lula e ditadores comunistas, que sempre houve, enquanto que o Bolsonaro está inelegível para uma reunião com embaixadores. Óbvio que o árbitro foi partidário. Esse é o pessoal que está garantindo que é confiável e nada para ver aqui circulando, senão vai ser alvo de inquérito. Ora, bolas, isso é uma piada de mau gosto, isso não é coisa que combina com uma democracia. E já vou lhe passar, Coronel, mas só um recado rápido aqui para a nossa audiência. Curta aqui a transmissão, hein? Não esqueça não, se você ainda não curtiu, curta aqui. A gente está chegando agora a 12 mil espectadores simultâneos e ainda está baixo o número de likes. Dá para subir um pouquinho, dá para a gente pelo menos empatar, né, com esses 12 mil. Então conto com a sua curtida. Se você ainda não curtiu, curta aqui. E uma dica, coloca no WhatsApp o link do nosso programa, envie lá para os seus amigos, coloque numa lista de transmissão, coloque no status do WhatsApp. Isso ajuda também a trazer cada vez mais gente aqui para o nosso Bradock Show. Combinado? Diga, Coronel. Então, vamos lá. Primeira coisa é que o Maduro, quando ele levanta essa bola, nós vimos hoje, lá na Venezuela, um debate muito interessante.
porque logo na parte da manhã o Maduro encerrou a campanha eleitoral e havia pouco entusiasmo. Por outro lado, a Maria Corina Machado, na parte da tarde, com o candidato Edmundo, eles pararam Caracas com buzinaço, a população foi para a rua com coragem e fizeram uma verdadeira manifestação popular. Por que eu estou falando desse assunto conectado ao que o Maduro está falando? Porque, de fato, é uma tristeza, inclusive eu trago para vocês um comentário que eu fiz, eu gosto muito do tenente-coronel, nosso astronauta, e ele fez um comentário infeliz ali no Twitter, porque ele diz que essa acusação do Maduro foi uma acusação sem provas. E eu refutei o nosso senador astronauta, tenente-coronel, do qual eu me orgulho das conquistas dele, porque ele era um ministro da Ciência e Tecnologia, e ele sabe que o que o Maduro está falando é o seguinte: as urnas aqui na Venezuela são de segunda geração, e as do Brasil, tecnologicamente falando, são de primeira geração. O que significa isso? É que ele se ufana, olha o que o Maduro falou, no Brasil não tem nenhuma das sessões eleitorais e das urnas que podem ser auditadas. Por que ele falou isso? E ele depois se orgulha. Aqui na Venezuela, mais de 50%, acho que ele falou um número de 56%, são auditadas a caliente. O que ele quis dizer? Na hora, ou seja, acaba a eleição, existem algumas, mais da metade, que são escolhidas para que as pessoas ali, os fiscais, contem fisicamente e confiram com o que eles chamam da ata, que é o que corresponde ao nosso boletim de urna. Então, veja bem, o que o Maduro está falando é verdade, só que existem duas trampas lá que a Maria Corina Machado denunciou. Primeira, é que não estão autorizando que os fiscais da oposição estejam lá nessas contagens, ou seja, o que eles estão fazendo é escolhendo quais as urnas que serão auditadas, mas não há permissão para que a oposição esteja ali na contagem. Segundo problema é que não se sabe quais serão essas que serão contadas, porque não se sabe sequer se há um direcionamento, se é um processo randômico, e deveria ser um processo secreto que ninguém pudesse ter acesso. Porém, as autoridades eleitorais da Venezuela, elas trabalham com muita astúcia e muita inteligência, eliminando os adversários políticos e até mesmo escolhendo quais serão as auditadas. E aí, o que sobra, ou seja, digamos que ele faça uma auditagem em 55%. Ok, com 45% de urnas na sua mão para que você possa trabalhar o resultado, fica muito difícil. Por quê? Porque a oposição foi para todas as sessões eleitorais agora e gostaria de fotografar a ata. Ou seja, o boletim de urna, que a gente chama no Brasil, lá, que é publicado, né, no Brasil, nas redes sociais, lá na Venezuela, o que a oposição quer? Ela quer fotografar para comparar com o resultado. Por quê? Porque as pesquisas dizem que eles estão com quase 30%, 40% a mais do que o Maduro. Só que o resultado depende dessa artimanha de manipulação. É possível que o Maduro vá perder essa eleição? Já é possível, o próprio Lula já falou alguma coisa, o próprio Gustavo Petro também, o Chile também já se manifestou, até porque teve um tenente da Venezuela que foi morto lá no Chile por cubanos e venezuelanos, ou seja, a América Latina está cansada já dessa ditadura do Maduro. Mas o mais bonito é que, sabe o que aconteceu com os eleitores da diáspora, aqueles 8 milhões de venezuelanos que estão fora da Venezuela? Eles foram eliminados do processo. Para vocês terem uma ideia, tinham mais de 2 milhões que se inscreveram, e sabe quantos foram aprovados? Somente 60 e poucos mil. 60 e poucos mil, menos de 0, qualquer coisa por cento do número de venezuelanos no exterior. E sabe o que está acontecendo? Coisa muito bonita. Todo mundo dos países ali ao redor, muita gente atravessando a fronteira da Colômbia querendo votar. Parece que deu um ânimo redobrado na população, dizendo: agora temos uma chance. Vamos torcer para os nossos irmãos venezuelanos. Bom, deixa eu fazer uma pausa aqui nas notícias para fazer um pedido a você. Mais uma notícia. A resistência no Congresso pode barrar projeto de Lula que interfere na segurança dos estados. A proposta de emenda à Constituição
que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está articulando com o Ministério da Justiça para ampliar a atuação da União na segurança pública dos estados, pode enfrentar resistência no Congresso Nacional. Elaborada pelo ministro Ricardo Lewandowski, a PEC pretende dar mais poder ao governo federal para definir normas gerais das polícias, reforçar a atuação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, além de outras políticas de segurança pública atualmente atribuídas aos estados pela Constituição. Lula tem citado essa intenção desde o mês passado, argumentando que as organizações criminosas passaram a atuar nacionalmente e que muitos estados não têm conseguido enfrentá-las. Ele afirma que não pretende interferir nas forças locais, mas os parlamentares veem o projeto com desconfiança. Lula já afirmou que a discussão no Planalto contará com a participação de ministros que já foram governadores, como Camilo Santana, da Educação, ex-governador do Ceará, e Rui Costa, Casa Civil, ex-governador da Bahia. Ele também planeja ouvir os 27 atuais gestores estaduais para definir como a proposta funcionará. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço. Valeu.